Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba, no item autoestima. Cuidados adequados à idade, carinhos, respeito e afeto ao lidar com o bebê alimentam sua autoestima essencial. Reconhecer e festejar as realizações e conquistas, reforçá-las alegremente e estimular, sem pressionar. Mais uma descoberta alimentam a autoestima fundamental. A criança sente satisfação em fazer a lição de casa. A satisfação da realização alimenta a autoestima. Portanto, os pais que fazem a lição pelos filhos estão ceifando sua autoestima. O afetivo clima familiar de ajuda mútua, que reforça a sensação de pertencimento a uma família e equipe, nutre a autoestima familiar. Os pais podem dar alegria, conforto, satisfação e roupas da moda para os filhos, mas não podem lhes dar felicidade. O que os pais podem fazer é alimentar a autoestima dos filhos, o que é a base da felicidade. A alegria de ter pode ser trocada rapidamente pela depressão de não ter, mas nada nem ninguém consegue se apossar da felicidade de ser. Se, porém, você já fez tudo o que este pequeno manual diz que se deve evitar, não perca as esperanças. A mente humana supera tecnologias, ideologias ou regras. Hackers rompem qualquer sistema de proteção de computadores. Caiu a muralha da China. Recordes esportivos são superados a todo instante. O machismo está sendo ultrapassado. A informatização aposentou profissionais clássicos. Filhinhos pequenos, já crianças, estão precedendo os aborrecentes. Neuroses têm cada vez mais oportunidades de ser tratadas. A busca da felicidade social supera o da individual pela integração relacional. Todo ser humano tem o direito de ser feliz. Você pode continuar a partir do ponto máximo a que seu predecessor chegou. Todos nós temos inteligência, criatividade e bom senso para superar os problemas que nós mesmos criamos. Se sua infelicidade persistir, você pode buscar a ajuda que a civilização lhe oferece para alcançar a felicidade que teima em escapar de suas mãos. Não desista, continue tentando, pois a vida é generosa e está sempre oferecendo novas oportunidades. Não há filho que seja tão desacreditado quanto foi a seleção brasileira de futebol na Copa de 2002. Para o técnico Luiz Felipe Scolari, não foi difícil ter a ideia de unir grandes estrelas individuais. O mais complicado foi executá-la e permanecer fiel a ela contra tudo e contra todos. Ele precisou de muita perseverança, disciplina e força de liderança. E valeu a pena. Conquistou para o Brasil o título inédito de pentacampeão mundial de futebol. Você também pode escrever a página do próximo passo que vai mudar o enredo do livro de sua família. Você, eu, todos nós temos de preparar nossos filhos para o Brasil que estamos lhe deixando. Nossos filhos merecem esse esforço. Então, o Samitiba encerra aqui o manualzinho, né, que é o resumo de toda a sua obra, de forma que ele passa para a gente fortalecimento da autoestima da criança, do adolescente. Isso daí ele precisa da base o quê? Familiar. É na base familiar que ele vai reconhecer essa autoestima. Chegando na escola, ele vai ser reforçado essa base, se o professor também trabalhar com ele os valores. Então, a todo momento no livro foi falado o quê? Desenvolva valores em criança. Desenvolva valores nos adolescentes. Seja o exemplo para esse adolescente. Seja o exemplo para essa criança. Procure trabalhar com eles sempre dentro de uma ética, de princípios, de forma que eles se encontrem numa disciplina, numa organização, numa rotina de momentos bons. A criança precisa entender que tudo tem a sua hora. E quando ela dá conta de fazer as suas obrigações, existe não o toma lá da cá, mas a colheita do seu plantio. Ela sabe que vai colher coisas boas se ela fizer coisas boas, e ela sabe que vai colher coisas ruins se ela fizer as escolhas ruins. Então, a criança precisa de imediato, desde pequena, ir sendo condicionada às coisas boas e às coisas ruins, sendo colocada para ela, isso pode, isso não pode.
Você fez certo, parabéns, você fez errado, não deva fazer de novo. Se você fizer, você vai sofrer, a sua escolha tá mal. Tem outro caminho, mostra outro caminho. Então, o fortalecimento da autoestima é parabenizar no momento certo, mas também é de chegar junto e falar, olha, isso aqui não deu, isso aqui você fez errado. O problema é como essa criatura vai entender, porque hoje eu tô vendo assim, que muitos têm um melindre tão grande que quando você vira para a criança e fala, nossa, a sua letra não tá legal, você tem que apagar isso aqui e fazer de novo. A criança chega em casa e fala pro pai, o professor me constrangeu, falou que minha letra tá feia. Aí o pai vai na porta da escola e quer matar o professor porque falou que a letra não estava boa. E na época que a gente estudava lá atrás, o professor falava assim, sua letra não tá boa não, você vai ter que fazer caderno de caligrafia. O pai comprava a livraria inteira pra gente fazer caderno de caligrafia, ficava o ano inteiro fazendo. Então, hoje tá faltando essa comunicação entre família e escola. Uma tem que ser ponte para outra, uma tem que dar apoio para outra, e não o contrário. Quando as duas se separam, quem cai no meio desse fosso é a criança. Ela fica perdida, ela fica sem saber para que lado tomar. A sua autoestima realmente vai para o ralo, porque chega em casa, não tem um ambiente sólido, uma força constante do lado dela. Na escola, a mesma coisa. O professor não tem como elogiar porque está faltando a base familiar. Então, o professor cai matando em cima. Aí o professor não cai matando em cima porque sabe que a família vai vir. E a criança fica perdida no meio desse sistema todo. Então, a gente precisa de novo, né, voltar lá no que deu certo, no respeito pela família, no respeito pelo professor, nas pontes que se deve fazer entre escola e família. Não é só fazer o dia da família na escola, fazer uma festa, dar um café para os pais e tá tudo resolvido. A ponte com os pais é diária. Tem uma coisa que a molecadinha pequena usa, que é a agenda. Então, lá na agenda, o professor manda um recado para o pai, ó, o Joãozinho hoje atrapalhou a aula. E o pai vendo aquilo, fala, pô, Joãozinho, por que você atrapalhou a aula, meu filho? Você se prejudica, prejudica teu colega, prejudica teu professor que está lá para fazer o melhor por você. Então, falta isso, uma liga entre família e escola. De verdade, tem muita hipocrisia, tem muita festa, tem muita foto, mas não existe a bagagem real de um trabalho sério, voltado principalmente para a criança e o adolescente. Eles estão totalmente perdidos, porque não tem uma estrutura familiar e uma estrutura que dê continuidade a essa estrutura familiar forte, baseado em princípios, numa ética, dentro do ambiente escolar. Então, eu encerro aqui, né, os vídeos a respeito do Quem Ama Educa. No finalzinho dele, tem algumas questões que pessoas fizeram ao Isamitiba, né, mas que acabam ficando um pouco repetitiva diante da obra. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, na parte 4 do livro, como enfrentar um possível conflito na cobrança da disciplina quando o pai é durão e a mãe é mole, ou a mãe é durona e o pai é um banana. De que modo o casal pode lidar com essa diferença para que não prejudique a educação dos filhos? Então eu vejo que as perguntas são muito repetitivas ao que o livro tem. Que aqui está falando da diferença da educação do pai e da mãe. Ele já falou lá na obra inteira que pai e mãe, por mais que não concordem em algumas instruções ao filho, eles precisam ser iguais, eles precisam falar a mesma língua, que senão o filho não obedece nenhum e nem outro. Então aqui vai ter 20, 25, 27, 29, tem 29 perguntas e respostas no finalzinho do livro Quem Ama Educa. E são todas voltadas para aquilo que ele já explicou durante o livro todo. Então, para não me tornar repetitiva, eu não vou ler esse finalzinho aqui, porque é muito repeteco do que já foi falado lá no começo. Tanto é que o resumo também foi um repeteco. Se vocês acompanharam desde o começo, vocês devem ter percebido. Então, para não ficar muito repetitivo, a gente encerra a obra Quem Ama Educa hoje. E agora, a partir de amanhã, a gente vai entrar no Augusto Cury, porque
Eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade, foi falado pra gente o seguinte: a gente só consegue voar com duas asas, né? O do amor e da razão. Esse aqui é o livro da razão. Esse aqui é um verdadeiro manual de como você educar o filho ou o aluno de forma racional. Agora, o Augusto Cury é paizão, né? Ele já é mais amor, sonhos, e a gente vai estar vendo a partir de amanhã Augusto Cury, tá bom? Deus abençoe, obrigada por terem vindo até aqui comigo com Isamitiba, e eu espero que vocês curtam agora a obra do Augusto Cury comigo amanhã. Fiquem com Deus.